A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou o pagamento de R$ 5.400 a um fotógrafo. Ele teve suas imagens divulgadas em um catálogo comercial sem utilização do crédito de sua autoria. Neste caso, segundo o julgamento, foi desrespeitado o direito autoral. E é justamente este o assunto que vamos debater agora no Justiça Gaúcha. Nosso convidado é o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. O prazer é meu de estar aqui e prestar esse serviço público, é exatamente os esclarecimentos com relação a esse tipo de julgamento e essa repercussão jurídica deste julgamento na nossa sociedade, na nossa comunidade. Ok. Desembargador, o que é direito autoral para que a população gaúcha possa entender este caso? É preciso inicialmente fazer uma inserção dentro de um contexto. Ora, eu falo aqui de direito intelectual e dentro desse direito intelectual eu vou ter uma subdivisão em direito autoral, regulado por lei própria, pela lei 96/10 de 1998, e direito à propriedade industrial, que é regulado pela Lei de Propriedade Industrial de 1996. Então existe essa divisão. O tema tratado neste acórdão especificamente foi quanto a direito autoral. Inserido em que contexto? Inserido no contexto de arte e inserido no contexto de fotografia. Rapidamente, qual é o caso? Qual é a situação jurídica? A situação jurídica é a seguinte: um fotógrafo com uma empresa responsável exatamente por esse tipo de fotos para catálogo, faz um contrato com produtoras, faz um contrato com outra empresa para a publicação de um catálogo, tira lá as fotos, seus fotolitos, e essa foto, em momento posterior, é tratada, modificada essa foto, é publicado este catálogo e não é pago, obviamente sem autorização para a divulgação dessa foto, e não é pago os direitos inerentes a essa autoria, a esta paternidade da obra, é assim que se denomina. O que acontece aí? O autor, sabendo disso, sabendo dessas condições, ingressa em juízo, e em juízo, tanto em primeiro como segundo grau, como decidiu a nossa Câmara, processo no qual eu relatei, evidenciou aqui exatamente a contrafação, exatamente essa cópia, essa reprodução não autorizada, ainda que parcial, com tratamento, com modificação, enfim. Esta questão é que foi alterada, esta questão é que foi mudada, foi modificada, mas não de sorte a apagar a autoria desta fotografia. Então o que acontece? Nos direitos autorais eu tenho dois tipos de situação e dois tipos de direito. Quais são eles? Primeiro aspecto, um direito personalíssimo, direito à autoria da obra, a nominação dessa obra, a modificação dessa obra. Um segundo aspecto, um direito patrimonial, isto é, da vinculação, da veiculação daquela obra, da circulação, da produção, da edição, de trazer aquela obra a público. Qual a repercussão econômica? Esta parte dos direitos pessoais, ela é imprescritível, ela é uma parte irrenunciável, uma parte, sempre vai ser o autor da obra. O que eu posso tratar a respeito aqui é em relação, em função da parte dos direitos econômicos. Este o autor pode ceder, este o autor pode repassar isso, pode dar o direito de usufruto para que seja publicado isso. Ora, quando falava eu logo no início a respeito de direito à propriedade industrial, direito autoral, que há obras literárias, música, enfim, fotografias, obras de arte, neste não há necessidade de registro no direito autoral. E aí surge o grande problema. Como se prova isso? Pelo menos eu tenho o princípio de prova mais forte na propriedade industrial, com a patente, com o registro de utilização, com o registro geográfico, com o registro de marca. Agora, a prova se torna um pouco mais complexa relativamente
a questão da prova da autoria, da antecedência, da inovação, da modificação, da criação intelectual, da exposição intelectual daquela obra específica, o que neste caso ficou bem patente por uma produção técnica, uma perícia realizada que evidenciou isso com os fotolitos, das fotografias, do tratamento, da modificação, que evidenciou, olha, o autor desta foto aqui é o senhor fulano de tal. Então, isso foi a base para comprovar esse ilícito, e uma vez comprovado esse ilícito, dá direito à percepção do que? Tanto dos danos de ordem moral, ou nesse caso aqui, extra patrimonial e material, como os danos materiais em função dele não ter recebido estes valores por parte da empresa que usou esse material. Tá certo, quer dizer, a obra tem um dono, né, tem um autor e o trabalho é considerado então de sua propriedade. Agora, desembargador, que tipo de relação comercial deve haver, então, para a utilização de uma obra? Porque no caso do INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, há um documento, né, que comprova que aquela marca, que aquela invenção tem um proprietário, tem um dono, enfim, tem alguém que a criou, que foi o mentor, não é, daquela ideia. Mas no caso, então, de uma obra de arte, de uma música, como se faz? Como se procede? Eu lhe pergunto assim, para se proteger, o autor, não é, e também o consumidor, ou a pessoa que vai trabalhar com esse produto. Exato. Essa é uma coisa, isto é de extrema importância sob dois aspectos. Em primeiro lugar, a responsabilidade criminal, inclusive, do consumidor, por exemplo, em reproduzir, né, uma música lá no seu iPod, por exemplo, há responsabilidade, sim, há esta responsabilidade. Há responsabilidade por eu reproduzir todo um texto de uma obra, de um livro, e lançar esse texto na internet, por exemplo, sim, há responsabilidade. E essa responsabilidade é de duas ordens. É uma responsabilidade tanto na seara civil, quanto na seara criminal. Existe expressa punibilidade para esse tipo que em alguns casos, se diz no caso da indústria fonográfica, de pirataria, mas que ocorre também nas questões literárias, por exemplo, com reproduções não autorizadas de livro. Óbvio, pequenas reproduções, pequenos excertos, pequenas cópias que vão ser inseridas em trabalhos, que vai haver a nominação do seu autor, a referência ao autor, sem problema nenhum. Isto é possível, a lei nos autoriza isso. Agora, o que jamais vai autorizar é a reprodução integral, a distribuição, a venda, né, sem que o autor autorize, sem que o autor concorde. Ora, como se prova isso? Como bem lembrado, o INPI tem lá uma série de gamas de inscrições a esse respeito, inclusive geográficas, marcas, enfim. E no direito autoral, existem órgãos que trabalham nesse sentido? Sim, existem órgãos de gerenciamento e acompanhamento. Por exemplo, o ECAD, relativamente à questão das músicas, que é só recolhimento, não é? Que é bastante eficiente nessa fiscalização, e o que é necessário é a fiscalização. Existe agora, criado pela lei de 2004, novos institutos que visam exatamente proteger essa distribuição e circulação. E como é que se prova isso? Eu preciso provar isso pela anterioridade, né? Preciso provar isso pelas propostas, porque é uma negociação. Havia dito, olha, como é que é isso? É um contrato comercial? Contratos comerciais, ou nessa vertente comercial, está a questão da propriedade industrial. A questão do direito autoral, ela é tratada sobre a égide do direito civil. Então a prova é a mais ampla possível. Ela pode ter um princípio de prova escrita, que o sujeito mostra, olha, fui eu que criei essa obra de arte, fotografei, circulei, coloquei na internet para ser publicado, datado, né? Ou seja, ele tem um princípio de prova escrita e depois, obviamente, esse princípio de prova escrita vai ser acostado por outros tipos de prova, como a mesma prova testemunhal. Tá certo. Olha, é importante então que se esclareça o assunto, que se preserve
né, que se preserve o autor destas obras e que os consumidores saibam de que forma utilizá-las, da melhor forma que possamos utilizá-las sem vermos a termos problemas futuros. É isso, né, desembargador? Exato, exato. Todo cuidado nessa área, que é uma área em franco desenvolvimento de estudos no direito, em franco desenvolvimento por parte do próprio governo federal e dos governos, no sentido de proteger os direitos imateriais, as criações dos autores nacionais. Então, este é um ramo do direito extremamente especializado e que vem agora com uma grande discussão jurídica que parte a grande discussão jurídica desta década, deste século. É importante esse direito autoral? Sim, é importante o direito autoral. Lembro o seguinte, existem países que vivem, por exemplo, no caso dos softwares, exclusivamente de royalties. Então, qual a importância disso para as pessoas? Eu diria, a importância disso é manifesta e fundamental. Óbvio, há necessidade de se tratar e de se chamar e de se conversar com um especialista a respeito do tema, exatamente para adotar todas as medidas prévias para garantir esse direito, para garantir esse interesse. Muito obrigada. Nós estamos encerrando a entrevista com o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto e o programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui. Sempre lembrando, se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.